Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vim falar para vocês de uma atualização que saiu há poucas horas atrás, né? Na verdade, há poucos instantes atrás da gravação desse vídeo, mas antes, né, antes de falar aí sobre essa novidade que saiu agora recentemente, eu queria pedir para que vocês, né, deixassem o seu like aí no vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, né, para estar fortalecendo aí o nosso trabalho, compartilhe o nosso canal e os nossos vídeos, né, com as pessoas que você conhece, com pessoas que você sabe que gostam, né, do conteúdo de esportes e de futebol, e também deixe aí nos comentários sugestões do que eu possa estar trazendo aí nos próximos vídeos, né, inclusive aí de algumas informações que eu possa estar trazendo também no Shorts, para estar postando conteúdos, né, com frequência diária aí para vocês. Então, pessoal, eu vim falar aqui sobre uma importante atualização no futebol brasileiro, né, dessa temporada de 2025, que se trata, né, numa mudança significativa do calendário, né, que seria, no caso, o calendário que corresponde ao Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, né. Inclusive, né, eu vou ler uma matéria, né, sem muitas delongas, vou estar deixando aqui na tela, uma matéria feita pelo GE, né, com essa informação, né, que traz aí uma atualização importante, né, em relação ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil, né, visando, né, auxiliar as equipes que estão disputando a Conmebol Libertadores e também, né, as demais equipes aí do futebol brasileiro. Então, ó, CBF muda calendário de 2025, antecipa fim do Brasileirão e adia final da Copa do Brasil. Entidade faz ajustes para permitir que time brasileiro dispute a Copa Intercontinental da FIFA no final do ano, se alguma equipe do país ganhar a Libertadores deste ano. Né? Aí, no caso, a redação do GE aqui, ó, tá aí há praticamente 1, 2 horas, né, que foi atualizado. A CBF anunciou neste sábado mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2025. O fim do Brasileirão foi antecipado de 21 de dezembro para 7 de dezembro, né, no caso do mesmo mês. Assim, as semifinais e a final da Copa do Brasil serão disputadas depois do fim do Brasileirão. O torneio de mata-mata terminará no dia 21 de dezembro. Antes das mudanças, a Copa do Brasil acabaria em 9 de novembro. Né? Então a gente vê uma mudança muito significativa. A CBF tomou essa decisão para permitir a disputa da Copa Intercontinental por um time brasileiro, caso uma equipe do país conquiste a Libertadores deste ano. O campeão sul-americano vai estrear na competição no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul do México, em sede a definir. Né? Ainda não foi decidido ainda uma sede para a competição. A mudança no calendário ocorre porque não há mais clubes na Libertadores e na Copa do Brasil. O último nessa situação era o Botafogo, eliminado do torneio continental na última quinta-feira, ao perder para a LDU por 2-0 em Quito. As quartas de final da Copa do Brasil começam na próxima quarta-feira, com 3 jogos: Atlético Mineiro versus Cruzeiro, Atlético Paranaense versus Corinthians e Vasco versus Botafogo. Na quinta, o Bahia recebe o Fluminense. As partidas de volta serão nos dias 10 e 11 de setembro. Né? Até trouxe aí no último vídeo falando um pouquinho sobre o sorteio das quartas aí da Copa do Brasil. Né? Depois, a competição só voltará em dezembro. As semifinais serão nos dias 10 e 14, enquanto os jogos da final serão disputados nos dias 17 e 21, né? No caso de dezembro. Como será a Intercontinental? A Copa Intercontinental deste ano terá o mesmo formato inaugurado em 2024. Para conquistar o título, o campeão da Libertadores precisará vencer 3 partidas. No ano passado, o Botafogo foi eliminado logo na primeira partida, diante do Pachuca, 3 dias depois de conquistar o Brasileirão. O intervalo de 3 dias entre a última rodada do Brasileirão e a estreia na Intercontinental será repetido este ano. Se derrotar o Cruz Azul no dia 10 de dezembro, o campeão sul-americano enfrentará no dia 13 ao Arli
da Arábia Saudita, Pirâmides do Egito, ou Auckland City da Nova Zelândia. O vencedor dessa segunda partida enfrentará o PSG na final no dia 17, né? Então, pessoal, aqui a gente vê uma grande atualização aí, né, no calendário do futebol brasileiro, justamente visando, né, a condição aí do possível, né, campeão da Libertadores, né, possivelmente podendo ser aí uma equipe brasileira. E isso, né, assim como eu trouxe aqui na matéria do GE para vocês, né, que saiu há poucas horas, né, literalmente isso traz uma mudança muito significativa para o calendário do futebol brasileiro desse ano, até porque, né, o pessoal aí que acompanhou o futebol na temporada passada viu que o Botafogo ele teve muitas limitações em relação ao calendário, porque além de estar disputando aí o Campeonato Brasileiro, eles também estavam disputando aí a Conmebol Libertadores, né? Acabaram aí conseguindo, né, felizmente, ser campeão das duas competições. No entanto, né, um calendário extremamente exaustivo, extremamente, né, como a gente pode dizer, né, frequente, né, vasto, que é um calendário que tem jogos ali, né, praticamente de 3 em 3 dias. Então tem um período muito pequeno para descansar, né? E aí, né, alternando entre uma competição e outra, fora também, né, a questão logística, porque aqui no Brasileirão você tem que jogar contra um time de São Paulo, um time do Rio Grande do Sul, um time da Bahia, um time, né, lá do Ceará. Então tem aí uma logística muito grande de viagem, não somente por isso, mas, né, também com a questão da Libertadores, né, incrementando, e posteriormente a disputa da Copa Intercontinental da FIFA, né, que foi feita, né, no ano passado no Catar, né, acabou que o Botafogo sentiu, né, um pouco dessa limitação e desse cansaço no final da temporada e acabou sofrendo uma derrota para o Pachuca por 3-0, né? Uma equipe que estava muito mal no Campeonato Mexicano, né, ganhou ali, né, acabou, né, na verdade, perdendo, né, de 17 partidas, perdeu 10 partidas, né? Se eu não me engano, eu acho que empatou 4 e ganhou somente 3 partidas. Né, acabou sendo ali o 16º colocado, só que como o Campeonato Mexicano, né, a Liga MX não tem rebaixamento, a equipe, né, dos Tuzos acabou não sendo rebaixada. No entanto, né, isso mostra que o desgaste, né, logicamente acabou implicando, tem, obviamente, uma questão, né, da competência das duas equipes, até porque o Botafogo acabou ali poupando alguns dos seus jogadores, né, o Arthur Jorge, naquela ocasião, até por conta do desgaste físico, mas é lógico, né, que a gente pode falar que o desgaste físico ele foi um contribuinte, assim, gigantesco, né, para o Botafogo não ter, né, obtido, né, mais sucesso ali na competição, né, possivelmente. Mas então, o que acontece? Essa atualização no calendário, ela vai possibilitar, né, tanto ao Palmeiras, né, ao São Paulo e ao Flamengo, que estão na Libertadores, que já, né, uma coincidência que acabou acontecendo, que inclusive foi uma motivação para que o Sami Chaud modificasse o calendário, é, né, o fato de que nenhuma dessas 3 equipes estão disputando a Copa do Brasil, né? Todas foram eliminadas nas oitavas de final. E, né, isso possibilitou que a Copa do Brasil, né, fosse prorrogada, né, para o final do ano ali, para o dia 21, e o Brasileirão, né, fosse realizado ali no dia 7 de dezembro. Então, né, logicamente que a gente tem que citar, né, a seguinte situação de que, né, não a equipe que vai disputar a Copa Intercontinental da FIFA, que vai ser no dia 10, não significa que ela vai ter entre o período da final da Libertadores, que vai ser no dia 29 de novembro, com a realização, né, da Copa Intercontinental, né, no primeiro jogo, que é o Derby das Américas, no caso não vai ter ali um espaço de descanso, porque o Brasileirão vai acabar simplesmente 3 dias antes, né, do jogo da Copa Intercontinental. E a Copa Intercontinental, né, foi escrito aqui no, estava escrito, né, na matéria do GE, é uma competição, né, que foi, né, realizada pela primeira vez no ano passado, em 2024, com um formato, né,
um tanto quanto diferente, né? Antes na Copa do Mundo de Clubes, né, que foi realizada até 2023 e, né, teve ali a expansão do formato para 32 equipes, né, mas se tratando das competições anuais da FIFA, né, a Copa Intercontinental foi estreada ali em 2024 e teve uma mudança muito significativa no formato, porque anteriormente, né, as equipes, né, da América do Sul e da Europa já entrava direto nas semifinais, enquanto, né, os representantes da América do Norte, Central e Caribe, que é a CONCACAF, a FC, UFC e CAF, entrariam, né, anteriormente nas quartas de final, né? E aí, no caso, teve uma mudança muito significativa no formato, em que, né, no caso, foi feito, né, um sistema com 2 chaveamentos, né? Uma competição até um pouco diferente, né, das demais competições que a gente muitas vezes vê, né, aqui no futebol internacional, que é uma competição, né, em que você tem ali representantes, né, disputando mais de uma competição no mesmo torneio, né, porque além da Copa Intercontinental, que é a competição geral, ainda temos a disputa de mais 3 troféus, né, que é a Copa Challenger, que é a semifinal, né, quando os vencedores dos 2 chaveamentos se enfrentam para enfrentar o europeu na decisão. E tem, né, os 2 chaveamentos, que de um lado é o Derby das Américas, onde temos ali, né, o representante da América do Norte, Central e Caribe contra o da América do Sul, e do outro lado a gente tem um representante da Oceania, da Ásia e da África, né? Então são 2 títulos, né, que é a Copa África Pacífico Asiática contra o Derby das Américas. Então eles se enfrentam na semifinal, né, que seria a Copa Challenger da FIFA, que disputa, né, a final, que é a Copa Intercontinental da FIFA, contra o representante europeu que já está previamente classificado na decisão. Então, né, é uma situação, uma condição bem atípica, né, sem falar que a competição, né, no caso o outro chaveamento, ele já vai começar aí, né, a partir do próximo mês em setembro, né. Primeiro vai ser jogado ali, né, o primeiro confronto vai ser entre o representante da Oceania contra o representante africano, né, porque tem esse rodízio. Ano passado, né, o representante africano ele estava previamente qualificado, né, para a final da Copa África Asiática do Pacífico, e no caso esse ano, né, o asiático que está previamente classificado, que é no caso do Al Ahly da Arábia Saudita, né? Então, né, o representante africano, que é o Pirâmides, ele vai jogar contra, né, o representante da Oceania, que é o Auckland City, né, num jogo ali, né, inicial, para depois, né, definir o representante para jogar a final, né, contra o representante asiático. E aí, né, uma vez que já foi definido o campeão daquele chaveamento, o outro, né, a outra equipe, ela, no caso, disputaria a semifinal, né, que é a Copa Challenger, contra o campeão do Derby das Américas, né, que é o primeiro jogo do time sul-americano que foi campeão da Libertadores. Então, né, mas se tratando da modificação, né, no calendário do futebol brasileiro, tem um peso muito significativo, porque, né, se a gente for parar para pensar no caso no calendário anterior, né, seria um tanto quanto mais exaustivo. Por quê? Porque você teria ali, né, assim como eu falei, né, uma questão, né, da final da Libertadores ser no dia 29, né? E aí você vai ter até o dia 21, né, o Brasileirão. Então, né, você teria todo aquele espaço ali do dia 29 até o dia 10, né, de jogos de Brasileirão. Você viajaria, né, para jogar o Derby das Américas, da Copa Intercontinental da FIFA. E aí, depois que você voltasse da competição, né, sendo, se você, no caso, chegasse até a final, você mais ou menos ali disputaria até o dia 14, dia 15 de dezembro, mais ou menos, né? Ainda não foi definida ao certo as datas. Mas, né, no caso, né, você ainda voltaria para o futebol brasileiro e ainda teria compromissos pelo Brasileirão até o dia 21, né, de dezembro. Agora, com essa inversão, né, que o Samir Chaud fez aí no calendário, tem uma alteração muito significativa, porque aí a gente agora vai ter, né, um calendário, digamos assim, menos rigoroso para essas equipes que disputarem, né, a competição, né,
Sul-Americana e, obviamente, que vai possibilitar, né, um melhor desempenho na competição da FIFA. Né? Vai ter um peso ali a mais, talvez, para as equipes que estiverem disputando a Copa do Brasil, né? E também o Brasileirão, como é o caso do Cruzeiro, que está disputando ali com o Flamengo, ponto a ponto. Né? Tem o caso ali, talvez, do Botafogo, que possa futuramente vir a disputar, o Fluminense, o Corinthians. Então, são equipes que talvez sejam mais afetadas. No entanto, né, melhora bastante, até porque a final da Copa do Brasil e as semifinais, elas possivelmente vão acontecer, né, depois, né, da última rodada do Brasileirão. Então, né, vai ter um espaço entre as quartas de final, que vai ser agora em setembro, e as semifinais, que vai ser só em dezembro. Então você vai ter essa lacuna que também vai ajudar as equipes, né, que não estão mais na Libertadores, né, que às vezes estão na Sul-Americana, mas que estão disputando ali o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então, né, é algo muito significativo. Eu, particularmente, eu achei uma mudança muito bacana, foi muito inteligente por parte, né, da CBF, do Sami Chaud, né, é algo que vai ajudar tanto as equipes que estão na Conmebol Libertadores, como também as equipes, né, que estão disputando a Sul-Americana, equipes que estão disputando, né, a Copa do Brasil e o Brasileiro principalmente. Então, né, eu queria pedir para que você deixasse aí nos comentários sua opinião, se você acha uma mudança legal, se você gostou, né, dessa atualização aí que a CBF fez há poucas horas atrás, né? Obviamente, queria pedir para que vocês deixassem o seu like, se inscreva aqui no canal, né, para estar apoiando aqui o nosso conteúdo, né, o nosso trabalho aqui no YouTube e, obviamente, né, deixa aí a sua sugestão aí nos comentários de vídeos que você quer que eu traga aqui futuramente. Obviamente, né, se claro, qualquer notícia que tiver aí de última mão, eu vou estar trazendo aqui para vocês também. Claro que, obviamente, qualquer atualização também em competições eu vou trazer, né? E claro, né, se possível, compartilhe aí com seus familiares, com seus amigos, né, que gostam, né, e amam, apreciam esse esporte que a gente tanto ama, que é o futebol. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.